Boa noite. Vanessa, boa noite. Som. Ver se tá tudo ok aqui. Eu tô muito feliz porque hoje eu vou falar sobre um assunto que eu gosto muito de falar e que eu acho importantíssimo para todo mundo, principalmente no momento em que a gente está vendo que muitas vezes a gente nos sente perdida. Muitas vezes a gente nos sente perdida em algum lugar que a gente fica pensando em algo guiada por muitas opiniões, por muitos ruídos que às vezes não fazem parte da nossa vida. E é isso que a gente vai falar hoje sobre protagonismo. A gente já vem falando isso há uma semana, mas hoje eu quero falar com vocês como que a gente pode sair do ponto de vítima para chegar ao ponto de protagonismo. E assim, não é uma coisa fácil de se fazer e tipo, num estalar de dedos a gente vai conseguir, mas é uma jornada de autoconhecimento e é uma jornada que se vai levar talvez a vida toda. Só que o que eu quero fazer com vocês aqui, o meu objetivo é trazer um ponto que seja de consciência para vocês, de como a gente pode ser protagonista da nossa vida. Eu levei muito tempo para entender isso e além de levar tempo, foi de uma forma dolorida. Então, ser protagonista da minha vida fez assim uma gigantesca mudança e eu precisei tomar as rédeas e teve muita dor, porque eu não sabia como fazer. Então, assim, quando a gente tem alguém que sabe como fazer, que já passou pelas dores, pode ensinar muito mais a gente do que a gente começar do zero. Isso foi o que eu aprendi dentro da minha jornada. E hoje, muitas vezes, como todo ser humano, eu transito pelo aspecto de vítima e pelo aspecto de protagonista. E como é difícil isso. Qual é o lance? Qual é a virada de chave? É o tempo que você fica em cada um dos pontos. É o tempo que você fica vítima e o tempo que você fica protagonista. A ideia é diminuir esse tempo que a gente leva para se dar conta que não é vítima de nada e sim protagonista da nossa vida, dos nossos objetivos, dos nossos relacionamentos e de tudo que faz parte da nossa vida. Quero aproveitar e pedir para vocês mandarem um aviãozinho, porque essa live, ela tá cheia de diretas, tá? E eu acho que tem muita gente que precisa ouvir. Então, se vocês estão pensando em alguém, lembrar de alguém aí que precisa ouvir sobre protagonismo, sobre tomar a ponta da sua vida, sobre gerenciar todas as áreas da sua vida, essa é a live e eu peço para vocês enviarem aí o aviãozinho, tá? Esse conteúdo faz parte de um curso e das minhas consultorias, então eu estou dividindo parte dele com vocês para vocês darem o pontapé na jornada inicial de vocês, na jornada de autoconhecimento, então esse pode ser o pontapé inicial para vocês. Ok? Ana, bem-vinda. E hoje eu preparei uma coisa especial. Eu não sei se vai funcionar, mas vocês me ajudam, vocês estão aí para me dizer o que funciona ou não, tá? Existem dois perfis, tá? E dois posicionamentos que a gente pode tomar na nossa vida. E eu já falei um pouquinho deles, mas eu vou entrar a fundo, tá? O primeiro é o de vítima. E nada mais legal do que eu colocar essa música para vocês verem se vocês se identificam, tá? Olha só. Se assim, e sou mesmo assim, você sempre assim, Gabriela, sempre Gabriela. Essa música, gente, é para ilustrar o quanto às vezes a gente usa palavras para nos representar e ficamos e queremos ficar no mesmo ponto, né? Então a Gabriela, é claro que ela é uma personagem antiga, de uma mulher poderosa também, mas de um outro contexto social e de época, né?
não quero diminuir a Gabriela. Estou trazendo para vocês entenderem que muitas vezes a gente fica neste ponto. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim e não consigo mudar, tá? Então, quando a gente tem esse posicionamento, qual é o posicionamento que é esse? É um posicionamento rígido, ele não traz mudança, ele não traz novidade, ele não traz criatividade. Ou seja, você é assim porque é mais fácil você ser assim. Você é assim porque dá trabalho de pensar e de colocar todas as suas energias, todos os seus conhecimentos, todo o seu dia, o seu tempo para se autoconhecer. E como isso é difícil? A gente usa vários meios para nos perder de nós mesmas. E a ideia que eu trago para vocês é essa, é deixar de ser Gabriela para ser... E aí eu vou botar outra música, tá? Essa vocês sabem qual é. Eu vou botar de novo. Porque Deus me fez assim, dona de mim, deixa minha fé guiar. Podia ficar escutando todo o refrão, tá? Mas esse é um hino que eu trago aqui para dentro da minha casa, para dentro do meu coração. A minha pequena já canta e ela já acha que ela é dona dela, né? E o quanto essa música da Isa é empoderadora, porque... Deixa eu desligar aqui, senão não vai dar eco. Porque ser dona da gente quer dizer ser dona das minhas ideias, ser dona das minhas atitudes, ser dona do que eu penso, daquilo que eu faço, daquilo que guia a minha vida, do meu propósito, né? Então, ser dona de mim são várias coisas. É muito mais difícil ser dona de mim do que ser Gabriela. E o quanto a gente fica meio Gabriela, é meio dona de mim, né? Então, a ideia dessa live é que vocês sejam mais donas de vocês do que Gabriela. É que vocês sejam mais protagonistas da vida de vocês do que a vítima, né? E se vocês pararem para pensar na dramaturgia, quem é que são as convidadas para serem as protagonistas das novelas? Não são aquelas mulheres poderosas, aquelas mulheres bonitas, aquelas mulheres que mesmo sofrendo alguns percalços, algumas situações difíceis, elas sempre vão buscar por aquilo que bate no coração delas. Agora, hoje eu acho, né, tá começando aquela Não, troquei de novela. Mas uma novela que me inspira que é a Juliana Paz também, né? É aquela dona do pedaço. O quanto ela vive sofrência, mas o quanto ela tem lá a meta dela, que se ela tiver que recomeçar de novo, ela começa e não quer nem saber de nada e ela segue, né? Então, as protagonistas são mulheres poderosas. E as vítimas são aquelas raivosas, aquelas que querem se vingar porque as coisas acontecem para elas e não acontecem com elas, né? Então elas são mulheres que elas têm ressentimentos, que elas são tristes, que elas têm raiva, que elas estão sempre brigando com o mundo, ou que elas estão paradas lá esperando alguém salvar porque, ora, foram feitas injustiças com elas. E quantas vezes a gente se coloca neste posicionamento de vítima e de protagonista. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês... Deixa eu ver se eu acho aqui, tá, gente? Não. Ops. Deu. O que eu quero compartilhar com vocês aqui é como a gente sai deste vítima para este posicionamento de protagonista. Como que a gente toma conta disso que é nosso, que é a nossa essência, que é a nossa vida, que é nosso percurso, a nossa história. Agora, essa semana, eu conversei muito com vocês, né, sobre como a gente valorizar a nossa história e como nós contamos coisas ruins de nós mesmas, né, como se fosse uma verdade.
E aí, como é que a gente quer ser valorizada e ser olhada de forma diferente se nós estamos falando mal de nós mesmas, né? Então, essa é uma das atitudes que já podem ficar de dica para vocês pensarem como é que vocês estão contando a história de vocês. Vocês estão contando as vitórias de vocês ou vocês só estão falando das derrotas e dos fracassos? Por quê? Porque temos ambos, tantas vitórias quantas derrotas, quanto as coisas ruins, quanto coisas boas. Não existe história, não existe trajeto sem quedas e sem altos e baixos, tá? Então, isso já fica de dica aí para vocês se darem conta de como vocês estão falando de vocês mesmos, tá? Se vocês estão usando mais aspectos negativos do que aspectos positivos. Vamos lá. A vítima, tá? Como é que a vítima se comporta? Infelizmente, aqui no Instagram eu não tenho ainda, eu não consigo compartilhar minha tela com vocês. Gostaria, mas ainda não. De repente, se aumentar os seguidores, eu consigo. Mas ainda não consigo. Então, eu vou falar para vocês como é que se comporta uma vítima, tá? E aí vocês vão enumerando quantas dessas atitudes aí vocês têm ou que vocês se encontram, às vezes, em alguns momentos da vida de vocês, tá? A primeira é que a vítima, ela acha que as coisas acontecem com ela, tá? Então, tudo de ruim é doença, é fracasso, é separação, é traição, é o filho que não é educado, é o emprego que ela não conseguiu, tudo acontece com ela. E ela já diz assim para ela mesma, né? Uma coisa ruim não acontece, quando acontece uma coisa ruim, não acontece só uma. Então, a vítima, ela se coloca nesta posição de que ela está lá, linda, bela, no universo, sei lá onde é que ela está, e aí todas as coisas que acontecem ao redor dela acontecem com ela, tá? Então, ela acha que ela é a bolachinha recheada do pacote. Às vezes a gente se acha, né? Tá? Depois, esta vítima deixa as coisas acontecerem com ela. Ou seja, ela tá vendo que ela não se preparou para uma entrevista de emprego. Mas como ela deixa que as coisas aconteçam com ela, quando ela recebe uma negativa, o que acontece? Reforça aquele comportamento de vítima que ela tem. E aí ela fica no seu lindo patamar de vítima, tá? Então, ela deixa as coisas acontecerem, não toma uma atitude para que as coisas que ela não quer na vida dela não aconteçam, e aí ela é uma vítima do destino, do universo, de Deus, ou sei lá em quem ela coloca a culpa, tá? Quando é sobre as decisões dela, a vítima toma decisões baseadas no que os outros vão achar ou no desejo dos outros. Então, um exemplo simples, tá? Tem que planejar uma viagem em família. E aí ela fica perguntando para todo mundo: onde é que vocês querem ir? Onde é que vocês querem ir? Onde é que vocês querem ir? Aí as pessoas decidem ir a algum lugar que não era o escolhido por ela, e o que acontece? Mais um motivo para ela ser vítima. Nossa, eu abro mão do que eu quero em benefício à minha família. E aí eu nunca fui para a praia que eu sempre sonhei em ir. Então ela é uma vítima do universo, de novo, porque ela escolhe com base ela faz escolhas com base nos outros e não nas suas próprias vontades. Quarto ponto, coloca a culpa nos outros. Ela não percebe, ela não consegue perceber que algo nela provocou algo no outro. E aí é mais fácil ela se colocar numa posição de que não fez nada e receber uma crítica, receber um não, receber sei lá, qualquer coisa que ela receba do outro, ela coloca a culpa, né? Por exemplo, se ela não foi selecionada na entrevista, é porque o entrevistador não viu tudo que ela é, ou porque ele era chato, né? Se ela é demitida, não foi por culpa dela, foi por culpa do outro. Então, ela terceiriza a culpa. Terceiriza na fala, tá, gente? Porque dentro ela sabe quem é a culpada. Dentro ela sabe que precisa mudar. Mas é muito fácil assumir o discurso de que é o outro a culpa,
do que mudar a mim mesma, tá? E é isso que a gente vai ver nos outros comportamentos de protagonistas. Com isso, ela deseja, o anseio da vida dela é ser valorizada. E isso, para quem é profissional, tá aí do outro lado, cuidado, porque isso é um ponto muito comum nos profissionais. Eles desejam ser valorizados pelos outros. Então, a pessoa faz, sei lá, tem um projeto muito lindo, mas ela procura com que o outro dê o feedback positivo. Se não tem o aval do outro, ela não consegue ir à frente, ela não consegue dar o passo a mais, tá? E isso vai desde da educação dos filhos, né? A gente sempre espera que alguém olhe e diga, nossa, como tu é uma boa mãe. Então, a vítima, ela tá nisso. Ela não reconhece o seu próprio potencial e ela espera o feedback do outro. Próximo comportamento, tá? Da vítima. Ela tem o sentimento de estar devendo. Como ela faz muita coisa pelo outro, ela não se coloca em primeiro lugar e aí ela não consegue fazer as suas próprias vontades. Ela não consegue suprir as suas próprias necessidades. O que acontece? Ela busca, né? Ela sente que está devendo para si mesma. Tudo que ela faz é em prol do outro. Então, quem faz em prol dela deveria ser o outro também. Como esse outro está preocupado com a vida dele, né? Com a vida dela, com o negócio dele, com o negócio dela, não dá tempo de dar esse retorno para ela. Ou seja, alguém fica devendo. E esta pessoa, quando a gente está na postura de vítima, a gente acha sim que tem alguém devendo. Só que é muito difícil a gente se dar conta que quem deve a nós mesmos somos nós, não é outro. O outro está cuidando da vida dele, não cuida da nossa. Quem está colocando em primeiro lugar somos nós. E isso é muito comum para quem é mãe que está do outro lado aí, né? A gente quer que dê tudo certo, mas a gente não cuida de nós mesmos. E aí tem sempre aquele sentimento, poxa, não tô completa, não tô 100%, tá? E o último comportamento da vítima é que todo esse contexto, né, deixar que as coisas aconteçam comigo, colocar a culpa no outro, ter o sentimento de estar devendo a mim mesmo, leva à estagnação e à procrastinação. Por quê? Porque a gente não sabe para onde ir. Como é que a gente vai saber para onde ir? Se a nossa bússola são os outros, e esses outros, às vezes, se a gente contar na família, né, aqui a minha é pequenininha, são os meus filhos. Mas se a gente colocar no contexto do trabalho, pode ser o chefe, pode ser os colegas de trabalho, pode ser o esposo, pode ser os filhos, a sogra, a mãe, o pai, e aí vem toda uma população, né, que a gente está inserida, que faz parte da nossa vida, mas que a gente está olhando e procurando atender todo mundo. Então isso leva à estagnação e aquele sentimento da gente estar perdida. E aí, como a gente não sabe para onde ir, a gente procrastina. A gente não levanta e diz assim, não, eu vou fazer isso acontecer. É isso que eu quero e é isso que eu vou fazer acontecer. Ah, mas como, Patrícia? Sei lá, gente, quando a gente quer fazer uma coisa, a gente procura. Se eu levantei hoje e quero fazer um bolo de cenoura, que eu não sei fazer, eu sei, tá? Mas é um exemplo. Um bolo de cenoura que eu não sei fazer, eu vou lá na internet e digito assim, ó, como fazer bolo de cenoura. Se eu quero fazer integral, eu ainda digito como fazer bolo de cenoura integral, com cobertura, sem cobertura. Então tem um infinito de lugar, que não é só o Google, para a gente pesquisar, para a gente se empoderar. E a gente não faz isso, tá? Porque dá trabalho. Ser protagonista dá trabalho. É melhor receber as coisas prontas, sim. E somos ensinados assim, tá? Esse é o pior. Mas eu não tô falando aqui que é impossível. Tô falando que não é simples, tá? Mas é possível. Vamos lá. A xícara é para combinar com o meu blazer. Gente, a protagonista, tá? Esta estrela do show.
Eu quero que vocês façam um exercício, tá? Hoje de noite, não precisa ser agora, senão vocês vão perder o ritmo da nossa conversa. Olhem para vocês no espelho. Mas olhem para vocês nos olhos de vocês. E sejam bem sinceros, porque não vai ter ninguém lá, a não ser vocês mesmos. Vocês são vítimas ou são protagonistas? Façam essa pergunta e vejam o que os olhos de vocês respondem. Aí dentro tem resposta. Não é eu que vou dizer as respostas. Vou dar só umas dicas aqui para vocês se reconhecerem como vítimas ou como protagonistas. E não é nada ruim ser vítima. Patrícia, tá louca? Eu não estou condenando você ao ser vítima. O mundo nos ensina assim. O contexto social, familiar, religioso que a gente está, nos ensina a ser assim. Então, não é assim do dia para a noite que isso vai mudar, tá? Então, se você se achar no ponto de vítima, não sai daqui, tá? Não sai daqui porque eu também sou vítima em muitas vezes. O que é importante é o tempo em que eu fico como vítima, tá? E o tempo você vai se reconhecer como vítima. Então, se você se reconhecer como vítima, talvez seja a maior vitória que você vai ter hoje. Porque aí você vai fazer a transição, vai começar a transição, vai vir uma luz para você. Escreve o que eu estou dizendo, vai vir uma luz, tá? Vamos lá, protagonista. Primeiro comportamento de uma protagonista diferente da vítima, que acha que as coisas acontecem com ela. A protagonista entende que as coisas acontecem para ela. Olha, gente, é só uma palavra, tá? É o com pelo para que a gente troca. Por quê? Porque quando acontece para mim, eu é que sei o que eu vou tirar de aprendizado disso. Eu é que sei, eu que sou a protagonista, o que eu vou fazer com isso. Eu é que sei que solução eu vou criar para isto. Tá? Então, quando as coisas acontecem para mim, eu entendo que é sempre para o meu crescimento, para o meu aprendizado, para a minha vida. Não é comigo, é para mim. Olha como muda a percepção. Faz sentido para vocês? Botem um certinho aí se vocês estão gostando, tá? Segundo, eu faço as coisas acontecerem. Por quê? Porque se é para mim que as coisas acontecem, eu determino como eu quero que as coisas aconteçam. E aí, eu determinando como eu quero que as coisas aconteçam, pode ser que eu não saiba o que fazer, mas eu estarei atenta para as estratégias que acontecem no mundo, né, para os conhecimentos que a gente compartilha, e hoje a gente tem as redes sociais para estar mais próxima dos conhecimentos, para fazer acontecer na minha vida. E aí vem o terceiro, o quarto, né? Aqui tá no quarto, vou pular um. Eu me responsabilizo pelos meus resultados. Ou seja, se acontece para mim e eu faço as coisas acontecerem, os resultados são do outro ou são meus? Os resultados são meus. Resultados ruins? Sim, também. Mas os bons é meu, gente. Não tem prazer maior do que a gente produzir resultados positivos. É isso que a gente quer da vida. Só que para produzir resultados positivos a gente tem que aprender. E aí tem que ter alguns resultados negativos. Sim, faz parte da minha vida, da tua, de todo mundo. Mas a gente leva como aprendizado, né? Então, eu me responsabilizo pelos meus resultados. Não foi o meu chefe, não foi a minha colega que me passou a perna, não foi a mulher que saiu com meu marido que me traiu, não foi o meu filho que fez errado. Fui eu que em algum momento não tive a atitude, o comportamento certo para obter os resultados que eu gostaria de ter. E aí eu compreendo que sim, eu sou protagonista. Sim, eu mando nessa coisa toda aqui, tá? Que eu chamo de vida. Nossa vida toda. Vamos lá. Diferente da vítima que decide baseada nos outros, a protagonista, ela decide baseada em seus próprios
sentimentos, nos seus próprios objetivos. Ai, Patrícia, mas daí eu vou estar sendo muito egoísta. Talvez sim, mas você não vai estar criando relações ruins. Você não vai estar criando problema para resolver depois. Quando a gente assume os nossos desejos e coloca eles no mundo, fala para nossa família, fala para os nossos companheiros, fala para os nossos filhos, a gente está assumindo uma postura. E não quer dizer que essa postura, que essa ideia vai ser sempre aceita 100%. Falou a protagonista e aí todo mundo aceita. Não, não é isso. Mas você não vai estar com aquele sapo engolido aqui, sabe? Quem é que engole sapo aí até hoje? Levanta a mãozinha. Né? A gente não vai engolindo as coisas que a gente não quer. A gente não vai decidindo e ficando zangado, ficando brabo, e guardando ressentimento, guardando sentimento ruim, porque não disse aquilo que a gente queria. Decidir com base naquilo que a gente quer não quer dizer que tudo que a gente quer vai acontecer. Quer dizer que a gente vai comunicar, que a gente vai falar, que a gente vai entender qual é o nosso desejo e que vai entender aquilo que a gente quer. Tá? Então, não é só sair de um para outro. Tem a gestão das pessoas que estão à nossa volta também. Tá? Mas quando você decide com base no que você sente, nas suas ideias, mesmo que você não convença o outro, você vai estar suprindo aquela ideia e aquele sentimento de ser valorizada. Por quê? Porque você tem voz no mundo. Tá? E você tem voz no mundo. Talvez a sua voz não esteja saindo. Você tem uma mensagem aí dentro. Talvez não esteja saindo. Talvez você esteja delegando para o outro. Mas você tem. Tá? Ao contrário da vítima que quer ser valorizada por terceiros, a protagonista valoriza a si mesmo. Como é que ela valoriza a si mesma, gente? Com um problemão que vocês têm, que a gente tem, que a gente, sabe, tá tatuado assim na gente, que é não saber dizer não. Tá? Esse é a chavezinha que vira. A gente precisa saber dizer não. E cada não que a gente diz pro outro, a gente está dizendo sim a nós mesmos. Sim às nossas ideias, sim aos nossos desejos, sim a tudo aquilo que a gente sonha, sim às nossas realizações, sim à nossa paz de espírito, ao nosso equilíbrio, porque às vezes a gente diz sim para o outro, querendo dizer não, esse não é nosso. A gente não está dizendo não para o outro. Ok? Então, quando eu sou protagonista, eu valorizo a mim mesma. Eu valorizo as minhas histórias, eu valorizo os meus erros, eu valorizo os pontos de crescimento. Eu consigo olhar para a minha história e ver uma história linda de uma pessoa que não tinha aquela consciência, não tinha aquele conhecimento e hoje tem. E que se errou em algum ponto da sua história, vai consertar agora porque tem mais lucidez. E se errar de agora para frente, vai consertar porque tem mais lucidez. Então, quando eu valorizo a mim mesma, eu não estou dizendo assim, eu sou máxima, eu sou linda, eu sou bela, que eu acho que esteticamente também é importante a gente valorizar aquilo que a gente tem, porque olhem nos meus olhos, só esse brilho só tem nos meus olhos. Tá? Se vocês olharem no de vocês, vai ser diferente. É único. Fala muito da sua alma aí dentro, seu olhar. Mas não é do estético que eu estou falando e que eu quero que vocês entendam o meu recado. É de valorizar aquilo que somos. Porque se não somos, não temos história. E eu chego a me emocionar com isso porque você só é o que é porque você existe. Parece meio óbvio, mas não é, né? Às vezes a gente acha que vai ser eterno, né? Que o outro tem que nos olhar, que o outro tem que dizer, nossa, que história linda. Primeiro que a gente não conta histórias bonitas, a gente conta os fracassos. E depois, porque a gente não entende que mesmo os fracassos são lindos. Mesmo os choros, mesmo a dificuldade, mesmo aqueles momentos em que a gente é vítima, né? E se a gente conseguir sair do ponto de vítima, é uma vitória. Obrigada pelos corações.
Porque não é fácil, eu me emociono porque não é fácil a gente se valorizar. A gente olhar para trás e pensar, a gente sempre olha para trás e pensa que está faltando alguma coisa, mas não, está completo. Está completo para hoje. Hoje está cheio para você fazer diferente daqui para frente. E aí eu pergunto para vocês, o que vocês vão fazer diferente daqui para frente? E se isso faz sentido para vocês, gente, chama a Marinha para a live. A gente está no momento em que tão perdido que às vezes a gente não tá procurando algo grandioso e não tá fora, tá dentro. Tá dentro aonde, Patrícia? Eu abro lá e olho pro meu coração, olho pra minha mente. Não, de forma simples. Olha pra tua história, pega tuas fotos, pega tuas postagens. Olha de hoje para um ano atrás como tu era e me diz se tu é igual ou pior. Se avalia de 1 a 10. Eu tenho certeza que vocês vão olhar para trás e vão conseguir enxergar um 9, um 8. Porque vocês já melhoraram de setembro para cá. Com certeza. Eu aposto com vocês, bota a mão no fogo. Duvido que alguma de vocês tenha piorado. Duvido. Não vou botar a mão no fogo, mas, né? Mas se vocês estão aqui ouvindo o que eu estou falando, certamente vocês são muito melhores do que vocês eram ano passado. Porque vocês estão em busca desse autoconhecimento. Vocês querem saber quem são, para o que vieram. Vieram fazer o que aqui, gente? Me prendi muito nesse, né? Não quero atrasar com vocês. Tudo isso nos leva a um sentimento de liberdade. Diferente da vítima, que ela sente que está devendo para ela mesma, eu sinto liberdade sendo protagonista. Por quê? Porque eu faço o que eu quero, eu penso o que eu quero, eu falo o que eu desejo, e isso não quer dizer sair botando a boca nas pessoas, mas é com que as pessoas entendam o que tem aqui dentro, que sentimento tem, quais são as ideias que tem aqui. Ninguém tem uma bola de cristal para saber. Então eu me sinto livre para ser quem eu sou. E a gente está aqui conversando, a gente ousar ser quem nós somos. E depois eu quero fazer um recorte desse ousar aí, porque me questionaram essa semana que eu não gosto muito dessa ideia de ousar. Porque muita gente tem a palavra ousada muito relacionada com a questão sexual, né? Tipo, de ser muito ousada. E o ousar é sair do mesmo, tá? O ousar é você deixar de ser quem as pessoas esperam que você seja para assumir o protagonismo que a gente está falando aqui, tá? Só o recorte. Posso fazer uma live sobre ser ousada também. Então eu tenho esse sentimento de liberdade. Por quê? Porque eu posso decidir. Eu posso decidir como é que eu quero criar os meus filhos. Eu posso decidir com que roupa eu vou sem me importar o que os outros vão achar. Eu posso decidir a viagem que eu quero fazer. Talvez eu não faça essa viagem, mas eu tenho voz. Eu tenho atuação no palco da vida. E a vida nada mais é do que um palco, né? Então que a gente seja protagonista. E o último é que tudo isso, né? Todo esse modo de ser protagonista, de fazer as nossas escolhas, de falar as nossas ideias, colocar nossa voz no mundo, tudo que a gente faz, os fracassos, as vitórias, tem o significado de autodesenvolvimento. Diferente da vítima, que ela imagina, que ela imagina, né, ou ela pensa estar num ponto que ela não sabe o que fazer, o protagonista, ele tem o roteiro certo e ele sabe o que vai fazer. Ele não entende muito quais são os ganhos ou as perdas. A gente nunca sabe o que vem ali na frente, não temos bola de cristal. Mas eu compreendo que tudo que acontece para mim na minha vida é para o meu autodesenvolvimento. Então, mesmo uma coisa ruim, ou que naquele momento eu esteja encarando como uma tragédia, como uma mudança que vai me doer, como uma ação que vai me trazer dor, eu consigo compreender que isso é para mim desenvolver. É para eu sair do ponto 0 e ir ao ponto 1, sair do ponto 1 e ir ao ponto 2.
Sair do 2 e ir ao 3. E como é que eu faço isso, gente? Agindo. O protagonista, a vítima, como ela não sabe aonde ir, ela fica parada. E o parado nos traz uma coisa que eu chamo de dramatizar. Deixa eu ver que hora é essa, não me perco. Dramatizar, que é o quê? É criar a novela mexicana nos nossos pensamentos. Nada mais do que isso. Ou seja, eu não ajo, eu não sei produzir resultados, nem ruins e nem bons, eu não produzo nada, mas eu fico inventando, eu fico imaginando, eu fico dramatizando a minha vida. Eu penso o que os outros estão pensando, eu tento imaginar como seria o meu futuro, eu tento modificar o meu passado e aí eu me perco no tempo sem agir, estagnada. O protagonista, ele entende assim, que droga, me ferrei, vou tentar fazer diferente. E aí ele vai para o campo da ação. Ele pensa, imagina, sofre e sente do mesmo jeito, e eu já estive assim, posso dizer para vocês que às vezes seria mais fácil ser vítima do que ser protagonista. Dói menos naquele momento, mas depois dói mais. Mas o protagonista, ou ser protagonista, nos leva à ação. E o campo da ação são, né, as nossas relações, os nossos atos, os nossos resultados, o nosso trabalho, a nossa família, é o comer, é o exercitar. A ação é o que nos move no dia. Pensa uma pessoa que não tem ação, não age. Morreu, né? Por quê? Porque não somos plantas. Então, a ação é o caminhar, é o andar, é o tomar café, é o se curtir, é o tomar banho, é viver a vida, porque nós temos o veículo para isso, que é o nosso corpo. A nossa mente, ela é imaginativa, ela é criativa, e a gente não usa ela potencialmente. Vou falar isso noutra live. Mas, hoje, o nosso modo de mudar as coisas é agir. Por exemplo, a casa está suja. A casa está suja. A louça está por lavar? Pois é, a louça está por lavar. Isso é imaginativo, tá? Tá aqui, é dramatização. Meu Deus, as crianças só sujam louça, não para o dia inteiro. Sinto muito, protagonista. Você vai ter que ir lá e lavar, tá? Essa é a ação. Então, o protagonista entende que tudo é para o autodesenvolvimento dele e ele toma uma ação para se desenvolver. Essa é a postura de protagonista. Então, gente, hoje o meu recado e o meu exercício para vocês é que vocês olhem dentro dos olhos de vocês, tá? Depois de tudo isso que eu falei, não se sintam culpadas por se encontrar mais na postura de vítima do que na postura de protagonista, tá? Não precisa ter culpa. E se levar culpa aí sim que vai afundar você, mais vítima, tá? Mas olhem nos olhos de vocês e percebam o quanto de vítima, de 1 a 10, tá? Se avaliem para isso se tornar mais tangível, porque senão vocês vão ficar pensando, meu Deus, eu sou vítima, eu sou vítima, eu sou vítima, e pega o chicotinho da culpa e eu sou vítima, eu sou vítima. Não é isso, não é essa a intenção, tá? A intenção é que vocês consigam se avaliar de 0 a 10. Quanto de vítima eu estou? Eu estou 5. Ou hoje eu estou 3, amanhã eu vou estar 10. Não interessa. Hoje. Tá? Qual é a postura de vítima que vocês estão assumindo na vida de vocês? É 5. Ok. Qual é a postura de vítima... de protagonista que eu estou assumindo na minha vida? Agora. É 5. Então eu estou no meio do caminho. Percebam que dá nota para vocês de 1 a 10... tangibiliza, vocês conseguem colocar num plano das ações. E depois pensar, bom, o que eu preciso fazer para assumir o protagonismo da minha vida hoje? Não daqui 10 dias, não daqui 1 ano. E também não esse 100% de protagonista. Então, vocês vão entender que estando no 5, como é que faz para ir do 5 para o 6? Não pro 10, gente, porque pro 10 precisa de muita mudança, e mudança dá medo de fazer, tá? Então, desafiem-se a fazer
sair do ponto de vítima, do 5 para o 6. E daqui uma semana, daqui 3 dias, quando você estiver se sentindo menos vítima, procura perceber se você consegue, ou o que precisa ser feito para você ir do 6 para o 7. E do 7 para o 8. E daí você volta para o 5. Entende que é um processo? Mas é um processo consciente, porque eu consigo avaliar. Então, este é o exercício. Coloquem nota para vocês. Eu vou dizer uma coisa. Anotem. Não deixa assim, ó, só aqui, ó, na imaginação, que a imaginação pega tudo isso, dramatiza, bota uma nota e te avalia menos ainda. Então, escreve hoje. Qual é o meu nível de vitimismo? Qual é o meu nível de protagonismo? Terceira pergunta ou resposta que você tem que encontrar. O que eu preciso fazer para ir do nível tal para o nível tal, tá? Às vezes são coisas simples. Às vezes, se inscrever naquele curso que você estava adiando. Às vezes, procurar uma ajuda. Conversar com aquela pessoa, o teu companheiro, que não está dando certo as coisas, que não é assim que você quer que funcione. Às vezes é chegar para o seu chefe e falar a real. Às vezes é dar limite para outra pessoa de dizer, olha, não fala mais assim de mim, não fala assim que eu não quero, que eu não aceito. Não prepara minha comida assim porque eu não aceito, eu não quero. Não me serve café frio porque eu só tomo quente. Então, às vezes é estabelecer limites, às vezes é dizer um não, às vezes é dizer um não para o seu amigo que liga toda tarde enchendo o saco com a mesma ladainha. Às vezes é dizer um sim para você, de fazer uma massagem relaxante, de arrumar o cabelo. Ah, mas eu não tenho dinheiro. E por que você não tem dinheiro? Não dá para arrumar o cabelo de outro jeito? Olha, uma receita ótima para hidratar o cabelo. A minha mãe, se ela tá aí ainda, ela sabe que eu uso, né? Babosa. Custa nada se a gente consegue com a mãe. Tá? Mas se a gente consegue com outras pessoas também. Tem jeito na ação, no que você precisa fazer. Esse é o meu recado de hoje, tá, gente? Vai ser mais curtinha a live, porque era mais papo reto, mais direto. Essa semana tem todo o conteúdo sobre protagonismo. Eu vou falar com vocês aí nos stories. Tem os posts que eu faço com carinho, com dedicação, para vocês tomarem mais consciência e poder agir e fazer mudanças. Não aquela mudança que vai dar medo, que vai te deixar paralisada, mas pequenas mudanças que vão te levando para frente, que vão te levando para o nível da vida que você merece, da vida que você quer e daquilo que você deseja, tá bom? Eu deixo meu recadinho para vocês, porque essa live fica gravada aqui. Então, se vocês quiserem enviar para alguém que vocês sabem, porque a gente sempre analisa da vida dos outros, né? Que vocês sabem que precisa me ouvir, manda um aviãozinho para essa pessoa, indica aí o Ouse Ser Você Mesma, para ela acompanhar os conteúdos aqui. Semana que vem a gente vai estar falando sobre um outro assunto do curso que vai ser top e joia também. E eu aguardo vocês aqui no Instagram às 19h37. Tá bom? Muito, muito, muito obrigada para quem ficou aqui, para quem escutou a minha mensagem, para quem vai enviar para outras pessoas. Muito obrigada. Eu adorei essa live, fiquei muito feliz de poder falar sobre protagonismo com vocês, tá bom? Um beijão e uma boa noite.